Êxodo capítulo 14, verso 15. Êxodo 14, verso 15. Nós vamos ler somente um versículo. Depois nós vamos discorrer neste capítulo aqui alguns versículos. Essa palavra, irmãos, até quem não é crente conhece, né? Mas a pergunta que a gente faz é: o que Deus pode nos ensinar através desse texto tão famoso e conhecido nas Escrituras Sagradas? Então a palavra vai dizer assim, ó: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim, ó Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar, amada igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, nós damos a Ti nessa noite. O Senhor é o único digno de toda a adoração neste lugar. Mas também, Senhor, nós sabemos que temos um inimigo chamado Satanás, que ele quer roubar a adoração do Senhor. Ele vai se colocar nesta noite diante de pessoas, através do sono, através da distração, Senhor, através do pensamento estar longe deste lugar, dos ouvidos dispersos para não prestar atenção na Tua palavra. E quando ele consegue fazer isso, ele está roubando a Tua adoração. Mas nós nesta noite, Senhor, estamos atentos com os nossos ouvidos e olhos bem abertos, para ver e ouvir o que o Senhor tem a falar à igreja. Senhor, envia os Teus santos anjos neste lugar, quebrando, Senhor, toda corrente, Senhor, maligna, toda corrente do mal, toda força, todo principado, toda potestade, todas as hostes espirituais da maldade, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor nos dê a Tua graça, a Tua bênção e o Teu favor nessa noite, não somente para quem ouve, mas também para quem ministra a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu queria falar para vocês nessa noite, irmãos. Eu tenho pregado aqui várias mensagens nos últimos domingos sobre que com Deus é possível nós vencermos várias áreas da nossa vida. Irmãos, nós cristãos temos a mania de dizer assim: se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Imagine se você não tem Deus para te ajudar e te auxiliar, como seria a tua vida? Então com Deus está difícil? Está, mas não é impossível. Com Deus está difícil? Está, mas não deixamos de ser vencedores. Com Deus às vezes está difícil? Está, mas não deixamos de ser conquistadores. Então, irmãos, com Deus é possível nós avançarmos em meio, amado, aos nossos desafios. Eu acredito que todos nós aqui nessa noite temos desafios. E eu quero dizer para você, eu vim aqui como porta-voz da palavra de Deus, amados, anunciar para todos vocês que com Deus, amados, é possível avançar em meio aos desafios da vida. Então esse texto que nós lemos aqui, e olhando para o contexto, amado, desse relato bíblico, nós podemos aqui, amados, encontrar alguns motivos para seguir em frente nas nossas vidas e superar os nossos desafios. Eu aprendo aqui, irmãos, com esta passagem, que com Deus é possível avançar em meio aos desafios. Por quê, irmãos? Porque Ele está sempre no comando. Diga assim: Deus sempre está no comando. Amém, igreja? Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica sem saber nada. Ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe a prova que você vai passar amanhã. Você não está nem sonhando com essa prova. Mas nós vamos ter prova amanhã. Depois de amanhã nós vamos ter prova. Na quarta-feira nós vamos ter prova. Na quinta-feira nós vamos ter prova. Na sexta-feira nós vamos ter prova. No sábado vamos ter prova. No domingo nós vamos ter provas. Mas, se eu tiver a consciência que em meio às minhas provas Deus está comigo, irmãos, eu já tenho o resultado da prova. Na época que eu estudei, irmãos, hoje eu nem sei como que é o ensino. Mas na época, há poucos anos atrás agora, nós tínhamos aula de matemática. E muitas vezes nos era dado lições que eram problemas. Como resolver problemas? E ali na matemática, irmãos, fazendo as contas, tudo direitinho, a gente conseguia resolver um problema. Então, problema nós vamos ter na nossa vida, mas como que nós podemos resolver cada um dos nossos problemas? Seguindo passo a passo do que a palavra do Senhor nos ensina. Amado, nós estamos aqui num culto profético. Nós estamos aqui num culto, amados, onde a palavra de Deus está sendo pregada. Nós estamos, irmão, num ambiente espiritual, aonde Deus se manifesta a sua igreja como corpo, não somente individualmente, mas também como corpo. Então, amados, porque Ele está no comando, eu descanso o meu coração. Olha só, irmãos, o que diz no verso 21 e no verso 22 de Êxodo 13. Diz assim: e o Senhor ia à frente deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, olha o cuidado, o zelo que Deus tinha com o seu povo. Hoje, nós fazemos parte deste povo de Deus. Hoje nós fomos, através da fé em Jesus, enxertados na videira verdadeira. Nós não somos ramos originais da videira. Irmão, Jesus é a videira. Quem é ramo original da videira é os judeus. Mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados nesta videira verdadeira. E agora nós vivemos pela seiva que a videira verdadeira libera sobre nós. A bênção do Senhor Jesus. E neste texto, amada igreja, está dizendo que de dia havia uma coluna de nuvem que os seguiam, e de noite uma coluna de fogo que os seguiam e iluminava o seu caminho. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a amada igreja. Eles estavam peregrinando 40 anos aonde? Aonde? Você sabe qual é a temperatura média no deserto durante o dia? De 50 a 70 graus. Hoje nosso termômetro apontou 29 graus e estava quente pra caramba. Imagina no verão como não vai estar. Então, irmãos, de dia, um calor escaldante. Deus estava com o meio do povo? Estava. Vou colocar uma nuvem para ser um ar-condicionado na vida do meu povo. À noite, esse deserto que bate a casa dos 50 graus. À noite, você sabe para quanto cai a temperatura no deserto? Só ouvi uma falar aqui. Cai abaixo de 0. Então olha o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. De noite está calor? Tá.
mas Deus está refrigerando a nossa alma. À noite veio frio, é impossível caminhar à noite, mas nós temos a coluna de fogo para nos aquecer durante a noite. Isso é cuidado de Deus ou não é? Eles tinham um problema, sim ou não? Tinha o calor escaldante do deserto e o frio à noite. Humanamente, irmãos, era impossível alguém viver nesse ambiente, mas eles viveram durante 40 anos, e a Bíblia diz que as sandálias que eles calçavam não se desgastaram durante 40 anos, é providência de Deus, irmãos. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Então, irmãos, é possível avançarmos em meio aos desafios, porque é os desafios, irmãos, que nos levam a sermos conquistadores. Sem desafios, irmãos, a vida não teria muito sentido. A Jaque diz aqui que está gerando uma vida, mas ela vai ter desafios para gerar essa criança até o dia dela nascer. Você que já teve o filho, seu filho é pequenininho, às vezes fica correndo nos corredores da igreja, você vai ter desafios para criar ele. Vai virar um adolescente, você vai ter problema para cuidar dele. Vai virar um adulto, você vai ter problema para cuidar dele. Então problema, irmãos, eles existem, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a solução para os nossos problemas, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, irmãos, é possível sim, quando Ele está no comando. Foi Deus quem conduziu Israel por aquele caminho, irmãos. Não era o caminho mais perto e mais fácil, não era o caminho mais lógico, mais visível, mas era o caminho de Deus para a vida daquele povo. Irmãos, não era o melhor caminho aquele caminho, mas era o caminho que Deus tinha preparado. Irmãos, nós muitas vezes reclamamos do caminho que estamos percorrendo, mas entenda uma coisa: o caminho que você está percorrendo é o melhor caminho de Deus para a sua vida. É o melhor caminho. Nossa, parece que comigo as coisas é mais difícil do que com os meus irmãos. Pode até ser verdade, mas é o caminho que Deus preparou para você. Ele abre caminho no meio do deserto, Ele abre caminho no meio do mar. Irmãos, Ele abre caminho para o povo dele passar. Irmãos, Ele faz e acontece para que nós possamos ser livres de toda a opressão do diabo. Então, irmãos, Ele ia diante do povo, durante o dia numa coluna de nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo, a fim de que o povo caminhasse. Escuta em algo que eu vou te falar aqui. Eu vi essa frase num livro. Ela diz assim: se você não puder voar, repita isso comigo, diga assim: se eu não puder voar, eu vou correr. Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me rastejar, mas continuarei em frente de qualquer jeito. O crente não para por causa de luta, o crente não para por causa de prova, porque ele sabe que tem um Deus que está com ele, que vai fortalecê-lo e capacitá-lo para ele sair dessa prova. Não dá para voar, vamos correr. Não dá para correr, vamos andar. Não dá para andar, vamos nos rastejar. Mas nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu também vou, irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos,
com esse Deus é possível nós vencermos as lutas das nossas vidas. E por que, irmãos, que eu estou afirmando que isso é possível? Porque os obstáculos que são colocados na nossa frente, eles serão vencidos um por um. Então olha só o que diz a palavra do Senhor, aqui no capítulo 14, verso 1 e verso 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, em Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguirão e os alcançarão. Acampado junto ao mar, perto de Piairote, em frente de Baal-Zefon. O que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Deus mandou que o povo montasse acampamento junto ao mar. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de loucura, sim ou não? Por isso que às vezes acontece umas loucuras com você, você não entende. Na nossa visão, irmãos, na nossa ótica, nós não conseguimos entender a mente de Deus. Faraó vindo atrás, com toda a sua artilharia, soldados, cavalos e cavaleiros montados com armas, lanças. Oh Deus que nós servimos, faz um acampamento aí, descansa. Mas Senhor, os caras estão vindo babando aí atrás. Não, descansa. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Você está desesperado. Você está desesperada, irmã. E Deus está falando para você: descansa. O inimigo não vai chegar até você. Descansa. Montem acampamento. Não prossigam. Eles vão nos alcançar, Senhor. Não tem problema. Fiquem aí e descansem. Sabe o que é isso, irmãos? É confiança em Deus. É confiar em Deus. Porque nós muitas vezes, irmãos, quando Deus demora para agir, para fazer alguma coisa, nós tomamos a frente de Deus e queremos resolver do nosso jeito. E as coisas só se tornam pior a cada dia. Mas se Deus está mandando, irmãos, obedeça a voz de Deus. Descansa, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus mandou o povo descansar e o povo obedeceu, irmãos. Porém Faraó com seu exército alcançou o povo de Israel, irmãos. Mas aqui surge algo grande na vida deles, irmãos. Surge um obstáculo intransponível, que era o Mar Vermelho. Qual é o obstáculo maior da sua vida? Talvez o seu obstáculo está sendo um casamento que está em ruína. Talvez o seu obstáculo está sendo um divórcio. Talvez o seu obstáculo está sendo uma dívida de carro, de casa. Talvez você pegou dinheiro emprestado com alguém, estando batendo na porta da sua casa todo dia. Fique com seu coração em paz. Você tem um Deus que não te abandona. Não te abandona, irmãos. Então nós não podemos deixar com que os obstáculos venham nos paralisar, irmãos. Problemas são oportunidades para se descobrir a solução de Deus. Uma outra coisa, irmãos. Uma frase eu vou deixar para vocês aqui. É bom esperar no Senhor, desde que você se apresse enquanto espera. Esperar não é ficar sentado de braço cruzado, né, irmãos?
é ter atitude. Amém? Terceira coisa, irmãos, que nós podemos tirar como ensinamento nesse texto, que com Deus é possível, irmãos, porque viveremos os milagres de Deus nas nossas vidas. Quantos têm vivido o milagre aqui? Você acha que você não tem vivido o milagre? Você acordou com saúde hoje de manhã? Você teve um café da manhã na sua mesa? Você almoçou hoje? Duvido que quem não está num propósito, se não almoçou hoje. Comeu alguma coisinha antes de vir para o culto? Milagre de Deus. Chegou aqui? Milagre de Deus. Ó, milagre de Deus. Tudo é milagre de Deus. Irmãos, quando nós reconhecemos que tudo é milagre de Deus, o nosso coração passa a ser grato ao Senhor. Então, irmãos, porque nós viveremos os milagres de Deus, diz assim a palavra do Senhor, em Êxodo 14, no versículo 21 e no versículo 22, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite: quem anda com Deus tem história de milagres para contar. Quem anda com Deus tem história de milagres para contar. Tem gente que só vive de contar milagres dos outros. Eu tenho os meus próprios milagres para contar. O irmão Jean teve os seus próprios milagres para contar. Irmão, quem anda com Deus tem milagre para contar. Ei, irmãos, nós temos muita coisa para contar. E deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes você não contar as maravilhas que Deus está fazendo na tua vida é um laço do diabo. Porque Deus faz para manifestar a sua glória. Ah, eu não vou contar não, senão vem os olhos gordos. Irmãos, os olhos gordos eles estão em todo lugar. E os principais olhos gordos é dentro da família. Então, irmãos, por que nós não testemunhamos? Recebi uma vitória hoje, irmãos, e o diabo não vai vir tomar essa vitória não. Quem ele pensa que é? Foi Deus que me deu, eu ando com Deus, eu tenho milagre para contar, eu tenho bênção para contar, eu vou viver milagre de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu disse aqui no início do culto, o diabo ele quer roubar a glória de Deus. Então, irmãos, quem anda com Deus tem história de milagres para contar. E aqui, irmãos, o mar vermelho se abriu, porque o povo marchou pela fé. Deus fez do obstáculo, irmão, a solução para a vida deles. E eu vou profetizar isso aqui sobre a sua vida nessa noite. Deus vai usar o seu obstáculo para abençoar a sua vida. Deus ele vai usar os nossos obstáculos para abençoar as nossas vidas. A limitação humana, irmãos, ela é a oportunidade para o milagre se manifestar. Somos ilimitados,
E isso é uma oportunidade para os milagres de Deus se manifestar nas nossas vidas. Então, irmãos, para nós podermos celebrar a Santa Ceia nessa noite, talvez você tenha chegado aqui com a sua vida completamente paralisada pelos problemas, pelas lutas, pelos traumas da sua vida. Mas eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que hoje você pode retomar a sua caminhada, porque Deus está segurando nas tuas mãos, dizendo: filho, filha, continue a tua jornada, eu sou contigo. Não pare. Não tem um louvor que fala assim? Não pare. Não chore? Não, eu conheço como não pare. Pastor nunca erra, Jaque. Não chore, irmãos. Quem te chamou garante. Deus garante a vitória. Amém. Glória a Deus por isso. Então, amados, não pare na sua caminhada, aceite o desafio de Deus e avance, não fique paralisado, não fique neutralizado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, hoje, aqui ainda, e nos próximos dias que se virão, oh irmãos, porque o nosso Deus é o Deus do já, o nosso Deus é o Deus do agora, o nosso Deus, irmãos, é Deus do imediato. Oh meu irmão, as coisas vão acontecer. Quem tem filho aí, se vê o filho passando uma necessidade, vai fazer de tudo. Tem gente hoje, irmãos, que não tem recurso, mas vê às vezes o filho chorando por causa de uma bolacha que ela não pôde comprar. Ela entra no mercado, tenta pegar uma bolacha sem pagar e pega 10 anos de cadeia. Que justiça brasileira é essa? Que país nojento é esse que nós estamos vivendo? Quem rouba milhões está solto. Quem rouba uma bolacha para dar para um filho, crime é crime, né, irmãos? Não deveria roubar, mas é o desespero. Uma mãe desesperada faz de tudo para suprir a necessidade do filho. E aí, irmãos, eu me pergunto, se Deus verdadeiramente é meu Pai, será que um pai vai ver um filho chorar e vai dar gargalhada? Será que um pai vai ver um filho doente, gemendo de dor, e ele vai se alegrar com isso? Sabe o que acontece, igreja? Nós precisamos ter a paternidade de Deus sobre nós. Porque Deus está disposto a fazer de tudo por você. E você está disposto a fazer tudo para o seu Pai Celestial? Nunca deixe de acreditar que com Deus é possível avançar em meio aos desafios. É avançar. É não parar, não desistir, é caminhar, é continuar firme. Se eu não posso voar, eu vou correr. Se eu não posso correr, eu vou andar. Se eu não posso andar, eu vou me rastejar. Mas que eu vou chegar lá, eu vou, em nome de Jesus. Aquele ditado, irmãos, popular que diz assim: nadou, nadou e morreu na praia, não é para crente. Crente não nada e morre na praia.
Eu lembro a história do naufrágio do barco em que o apóstolo Paulo estava. Paulo orando, Deus aparece para ele e diz assim: Paulo, nenhuma dessas vidas que está dentro dessa embarcação vai perecer. O navio e a sua carga vai perder tudinho, mas a vida vai ser poupada. Aí vocês conhecem a história, vem lá aquele vento, o Euroquião, vira uma tempestade, o barco começa a naufragar. Irmãos, aqueles homens é jogado no mar. Impossível de alguém sobreviver naquela situação. Amanhece o dia, uma noite inteira dentro de um mar agitado. Amanhece o dia, eles vão parar numa praia. Olha que coisa, irmãos. Vão parar numa praia, tudo com fome, com frio. O apóstolo Paulo tem a ideia de fazer uma fogueira. Na hora que ele vai pegar alguns gravetos, a cobra vem e pica ele. Quem anda com Deus vive milagres. A cobra picou a mão de Paulo e ficou grudado na mão de Paulo. Paulo só fez assim, ó. Vai servir de alimento para nós aqui agora. Porque aquilo que vem para te prejudicar, ele vai se transformar em bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Todo levante do inimigo vai se transformar em bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja?